Os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimentos nos países africanos. Outro ponto interessante é a venda e compra de grandes somas de áreas posteriormente cercadas, por se tratar de países instáveis. E com governos ainda não consolidados, teme-se que algumas nações da África tornem-se literalmente protetorados, tá? Aí vem o seguinte: a presença econômica da China em vastas áreas do globo é uma realidade no século XXI. A partir do texto, como é possível caracterizar, a relação econômica da China com o continente africano? Então, como que nós vamos estabelecer essa relação aí? Como que nós vamos caracterizar essa relação entre China e continente africano? Na letra A, nós temos o seguinte: podemos caracterizar pela presença de órgãos econômicos internacionais como o FMI e o Banco Mundial que restringem os investimentos chineses, uma vez que estes não se preocupam com a preservação do meio ambiente. Veja bem, nós não temos órgãos econômicos internacionais intermediando algum processo entre China e continente africano, tá? Então, também não é uma questão do Fundo Monetário Internacional esta questão da preservação do meio ambiente, esse ponto da preservação do meio ambiente. Portanto, não existe essa intermediação, podemos falar desse jeito, entre China, continente africano e no meio dessa história o FMI. Portanto, é um equívoco. A China faz investimentos diretamente no continente africano, sem, entre aspas, estes atravessadores, beleza? Letra B é caracterizada pela ação de ONGs que limitam os investimentos estatais chineses. De jeito nenhum. As ONGs não conseguem limitar esses investimentos e também nós não temos nenhum relato de alguma ONG que esteja, olha, China, não invista mais no continente africano, Então, a letra B é muito equivocada. Letra C, pela aliança com os capitais e investimentos diretos realizados pelos países ocidentais, promovendo o crescimento econômico de algumas regiões desse continente. Veja bem, pela aliança com os capitais e investimentos diretos realizados pelos países ocidentais, nós temos, sobretudo, uma atuação da China, um país oriental. E nós não temos alianças com países ocidentais, tá? Portanto, a China faz os seus investimentos sozinha lá no continente africano, basicamente, tá? Ela não faz uma aliança, não que você não tem outros países atuando na exploração do continente africano, mas você não tem o estabelecimento de uma aliança entre China e estes países ocidentais, tá? Então, na letra D agora, caracterizada pela presença cada vez maior de investimentos diretos, ou seja, a China investe diretamente no continente africano, o que pode apresentar uma ameaça à soberania dos países africanos. Isso foi falado no finalzinho do texto, que eles colocam aqui, tornem-se literalmente protetorados, tá? Ou manipulação das ações desses governos em favor dos grandes projetos, obviamente projetos chineses. O gabarito da letra D, tá? A China enxerga o continente africano como sendo um fornecedor de matéria-prima e, ao mesmo tempo, um mercado consumidor em potencial. Letra E, pela presença de um número cada vez maior de diplomatas, o que pode levar à formação de um mercado comum sino-africano, ameaçando os interesses ocidentais. Não. O objetivo não é a formação, pelo menos por hora, de um bloco, de um mercado comum, de um bloco econômico, ok? O gabarito é a letra D.